está entrando na área de transferência das gigahertz. 383º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. E hoje sim, com a casa cheia, porque tem 3 participantes, mas sem Mendes. Temos Guilherme Rambo e o convidado que vocês já conhecem, o novo convidado recorrente, Arthur de Vigir. Tudo bom? E aí, pessoal, tranquilo? Tudo certinho? Tudo beleza? Excelente. Quem aí já tá de beta? Quem foi o responsável que colocou beta aí? Eu tô bem betado, mas só de forma responsável, porque não tenho nenhum dispositivo de produção em beta, só dispositivo de staging. Eu não tenho 2 dispositivos para brincar com beta. Tô me controlando. Toda vez que eu vejo um print do iOS 18 ali, dá aquela vontade. Mas como só tenho um iPhone, então não tô me arriscando, mas tô perto. E você, Coca? Eu coloquei no iPad e coloquei tem um HDzinho aqui no pendrivezinho, né, do Sequoia. Mas em produção é doideira. Vai que eu tenho que pagar uma conta, aí eu vou lá no mercado, aí eu vou passar lá e não passa. Mas iOS 18, passa aí no iOS 18. Não dá, tem que... Problema... Te falar que... É que problema você só vai sentir quando usa, né? A gente fica tentando falar, não, tá legal. Mas eu uso o iPad, sei lá, 15 minutos por dia. Eu brinco um pouquinho ali com a calculadora e paro, né? Não usei no dia a dia, no sinal de operadora daqui e dali. O que eu fiz essa semana foi brincar de transferir eSIM. Porque é divertidíssimo. Funciona. Nossa. Não para todas as operadoras, mas para 2 principais funcionou. Eu joguei para lá, tá todo mundo conhecendo de todo mundo aqui. Rolando. Que é bem legal. Eu tô com um beta de tudo em devices de teste, mas eu tenho um iPhone 15 Pro que eu tô usando como daily driver no iOS 18, mas ele não é o meu iPhone. O meu iPhone é o 15 Pro Max, que tá ali com o iOS 17 estável, com os aplicativos de banco, aquela coisa toda. Eu tenho uma viagem internacional daqui a uns meses, não vai ter saído a versão estável do sistema ainda. Não vou arriscar viajar com o iPhone... Não, de jeito nenhum. Mas eu gosto de usar assim no dia a dia pra ver realmente como que tá, do jeito que você falou, Coca, sem ser só as brincadeirinhas, né, mas não sem ter um backup ali que, eu vou pagar uma conta, vou num negócio lá que eu preciso de estabilidade, leva o iPhone que tá na versão lá, que tem os apps de banco e tudo, porque... Inclusive, utilidade pública, né? O Mendes fez a loucura de instalar no iPhone dele, e aí ele colocou o app do Banco Inter naquela pasta escondida, e o app não funcionava quando tava na pasta escondida. Ele tocava nos botões dentro do app e os botões não faziam nada. Aí ele tirou da pasta escondida e o app voltou a funcionar. Ele já tava indo fazer downgrade, mas aí viu que era isso. Mas app de banco costuma dar ruim. Pois é, sorte que conseguiu fazer funcionar, mas antigamente você instalava e não funcionava, porque meio que... Agora os bancos estão mais espertos, mas não é que é considerado fraude, mas não funcionava ali, né? Quebrava, usava a senha, não ia e era assim, já... E dependendo do iOS, às vezes você nem conseguia voltar, porque o backup era incompatível com o anterior, aí você era obrigado a ficar, e aí você ficava sem funcionando, ou você ficava um tempo do nada. Tem que ter um segundo aparelho, nem que seja um Android ali pra fazer essas coisas, porque... Teve uma vez que eu fui fazer essa brincadeira e aí eu ainda usava os bancões, né, antigos, e quando eu abri o aplicativo ele pediu pra eu cadastrar no caixa eletrônico. Na época não tinha como fazer sem ser por caixa eletrônico, então depois dessa eu nunca mais brinquei com beta no meu aparelho principal. Mas banquinho também tem problema, né? Tem um app roxo aí que faz umas 5 versões major de iOS, ou seja, faz uns 5 anos, que todo beta
major do iOS, os botões de next, né? De tipo, você digitou o valor, próximo, fica embaixo do teclado e você não consegue tocar. Nossa. Eu não sei como é que tá nesse beta de agora, porque eu não instalei no device que tem os apps de banco, então não tô com esse problema. Um dos motivos de eu não ter instalado. Mas aí também, tem que reautorizar aqui, reconhecimento facial. Aí o negócio de reconhecimento facial não funciona. Ano passado eu tive esse problema, e aí eu desisti de usar beta justamente por causa disso, porque tinha que fazer reconhecimento facial e eu via que, tipo, a câmera lá do reconhecimento facial não focava. Ela não tava dando foco, e aí não conseguia, e aí, tipo, eu mexia assim, alguma coisa que quebrou no beta. Mas tem também um negócio que eu sou contra, porque é besteira e não faz diferença nenhuma, de detecção de jailbreak que alguns apps fazem, que quebra em versão beta, porque daí tem biblioteca nova do sistema e tal, que ele detecta como se fosse um jailbreak, e aí também bloqueia a coisa. Eu tô com um problema desses no TikTok, muito bizarro, que às vezes se eu dou like num vídeo, ele pede pra eu resolver um CAPTCHA. Nossa, caraca. E é aquele CAPTCHA de tipo, arraste a pecinha do quebra-cabeça pra encaixar na imagem. Provavelmente porque ele tá detectando como se fosse tipo uma bot click farm, alguma coisa assim, por ser uma versão não homologada. Quem diria que a rede social daria mais problema do que o banco, né? Porque eu tô usando a rede social no beta, o banco eu não tô usando. Esses captchas também me pegam, né? Às vezes eles colocam assim, qual é a ponte? Aí eu fico olhando, cara, isso aqui não é uma ponte, isso é um viaduto. Isso aqui não é uma ponte. Nossa, cara, eu fico muito louco. Tem muito. Tem as escadas. Aí tem uma foto que é um ônibus e tem uma escada no ônibus. Aí, tipo, tá, é escada ou não é? Ou aquela, marca os quadradinhos da moto. Aí tem, tipo, 2 pixels do pneu da moto que tá no outro quadradinho. Daí eu seleciono esse quadradinho ou não? Tem paquímetro. Esses dias caiu um paquímetro. Eu falei, paquímetro? Eu sei o que é um paquímetro, mas não tem paquímetro aqui. Quem é que vai saber o que é um paquímetro? Isso aí... Tem um filme, eu não vou dar spoiler de qual é o filme, mas tem um filme famoso que envolve, né, robôs e coisas assim. E aí eles fazem um teste de Turing no robô. E aí eles perguntam, isso é logo no início do filme, e aí eles perguntam, isso não vai estar em todos os filmes, porque tem aqueles cortes do diretor, whatever, então algumas partes ele é removido. Mas aí ele pergunta pra pessoa /robô, se você encontrar uma carteira de couro, o que você faz? E aí a resposta, eu devolvo pro dono, entrego pra polícia, aquilo que qualquer pessoa faria. Só que na realidade desse mundo, os bois, né, as vacas, né, o couro deixou de existir há milênios, eles foram extintos. Então seria como se você encontrasse hoje um pergaminho na rua, sei lá, encontrei aqui algo muito, muito antigo, uma relíquia. Você não vai devolver pro dono. O que você faz se você encontrar uma relíquia aqui, um fóssil de um dinossauro? Eu devolvo pro dono. E aí... pro dinossauro. E aí é a dica, né? Aí você já sabe no filme inteiro que ali, né, já é um spoiler. Mas aí tem que ter lido o livro, saber da história, do entorno, mas tem teste de Turing aí que, né, não... Eu andei vendo, né, que toda semana uma IA passa no teste de Turing. Eu falei, o cara já não passou no teste de Turing? Não, é de novo. Mas tem que adaptar o teste de Turing pra realidade, né, pra começar a testar a consciência das coisas. Boa. Agora, Rambo, você mandou uma fotinha ali de uma caixinha, né, em cima de uma mesa. Que caixinha era aquela? Então, eu comprei o novo iPad, como já era de se esperar, né? Mas é porque eu tava com um iPad Pro de 11 polegadas de 2020, se eu não me engano. Não era nem M alguma coisa, era A, whatever, Z, X, sei lá. E aí tá saindo muita coisa agora de machine learning e tal, e o Apple Pencil Pro veio com muitos recursos novos, e a gente tá fazendo um monte de coisa disso pro Chip Studio e tal, então meio que tive que pegar esse iPad, porque na prática eu não uso, e não vai ser esse iPad que vai mudar isso. Já falamos sobre isso aqui. Se eu não fosse desenvolvedor, eu nem teria iPad. Mas, considerando isso tudo, é mó legal esse iPad. Ainda mais que assim, iPhone eu atualizo todo ano, Mac eu atualizo com
bastante frequência também. iPad eu já não atualizo todo ano, então esse é, tipo, 3, 4 gerações à frente do iPad que eu tinha. Então tem muita novidade que eu nunca tinha, né, mexido no iPad, então tá sendo legal descobrir as coisas que tem e ver como que a gente pode tirar proveito disso. Principalmente as paradinhas do Pencil, que tá mó legal. Eu percebo que a pessoa tá com culpa quando ela começa a se justificar. Não, é porque já fazem aqui 3.450 anos que eu não atualizo. Não é culpa, não é culpa, porque o motivo de eu atualizar não é porque faz tempo que eu... É porque tem recursos novos que a gente quer implementar que eu preciso testar e eu preciso ter um device que roda esses recursos, porque não tem Pencil no simulator, né? Então, é só para as pessoas entenderem, tipo, tá, Ramba, mas você não gosta de iPad, não usa iPad, então por que compra? Eu vivo falando, né, vote com a sua carteira, mas nesse caso eu não posso, porque eu preciso para rodar as paradas, testar e tal, então não posso votar com a carteira. Se dependesse da minha carteira, eu não comprava. Como é a carteira da empresa, paciência. E a espessura dele, como é que é no dia a dia? Te incomoda? Tá sendo legal, diferente? Tem uma coisa que me incomoda no iPad que eu reparei mexendo nele agora, porque eu realmente uso muito pouco o iPad, então assim, eu usei mais o iPad nas últimas 24 horas do que eu usei no último ano, provavelmente, justamente porque eu tô brincando, testando as coisas e tal. E uma coisa que me incomoda no iPad, que já me incomodava, mas eu percebi de novo, é que é muito fácil de você ativar alguma coisa nele sem querer. Então, sei lá, ele tá ali... Hoje aconteceu isso, eu tava usando ele lá, tava fazendo coisa com o Apple Pencil, aí eu deixei o Pencil na mesa, deixei o iPad na mesa com a tela desligada, bloqueado. Eu fui fazer uns negócios, depois eu fui pegar o iPad, eu só queria guardar o Pencil, né, grudar ele ali no iPad. Aí eu grudei o Pencil no iPad, no momento que eu grudei o Pencil no iPad, a tela acendeu, porque, né, ele começou a carregar o Pencil, daí mostra lá que começou a carregar, e aí ele viu o meu carão na frente e desbloqueou e ficou com a tela acesa lá, desbloqueado. Então esse é um exemplo. Aí eu nunca sei por onde pegar, porque qualquer lugar que eu pego nele, a tela liga, daí a tela liga, ele vê a minha cara, desbloqueia. Eu só tô falando basicamente que o Face ID dele é muito bom, né? É um problema porque, bom, né? Mas é chato assim, porque tipo, eu vou pegar no cantinho aqui, daí você aperta o botão de volume, ou aperta o botão de liga-desliga, ou então aperta na tela sem querer, né? E talvez eu resolva isso comprando uma capa daquelas que tampa a tela, né? Porque eu tô sem capa nenhuma, sem teclado, nem nada. Eu não quis comprar o teclado porque é muita grana e eu não vou usar, então eu não vou comprar esse teclado. E o legal desse, que o meu outro não era assim, é que eu posso plugar ele aqui no meu Studio Display e usar como, entre muitas aspas, um desktop, né? Então se eu quiser usar ele com teclado e trackpad, eu posso usar assim. E as interações do Apple Pencil? Chegou a usar? É que acaba que você não usa, né? Então não vai fazer muito sentido. Eu não sou artista, né? Eu tô artista de desenho, pelo menos. Eu queria aprender a desenhar assim, nem que fosse um basiquinho só pra poder brincar um pouco mais com o Apple Pencil, mas por conta da gente tá integrando lá no Chip Studio algumas coisas e tal, eu acabo usando ele, nem que seja só pra fazer uns garranchos horrorosos pra testar, mas pra pegar ali o feeling de como é e tal, e você pode usar ele também pra interagir com a interface de um modo geral, e isso eu acho que agora com esse Apple Pencil Pro, ele chegou num nível que é realmente, assim, tudo que você espera, que você... Tirando a galera que quer que o outro lado seja uma borracha, o que eu acho... É fofinho, mas eu acho desnecessário, porque isso aí é um exagero de esquemorfismo, assim, de tipo, não, mas o lápis tradicional, o outro lado você vira uma borracha, então esse negócio digital aqui, se eu virar, tem que ser uma... Não, é muito mais fácil você só apertar ali e trocar pra borracha, né? Então eu acho desnecessário, mas é muito... A jogabilidade, digamos assim, do Apple Pencil tá muito boa, porque você acha que você pode fazer uma coisa com ele, você pode, né? Acho que o que mais fazia falta, que agora tem no Pro, é o lance do barrel roll, né? Que é você girar ele em torno dele mesmo
E isso ser também um input que muda ali a posição do, sei lá, da caneta, do negócio, do marcador que você tá usando. Ou, né, no caso, sei lá, do Chip Studio lá, se você tem um item que você selecionou, você gira pra rotacionar ali a posição do item. Então tá bem legal e, nossa, pra quem realmente sabe desenhar, deve ser ainda mais incrível. Mas vou falar que eu tô gostando de brincar com as paradinhas lá de... Porque eu instalei... Esse iPad, coitado, ele não viveu 1 minuto de sistema estável, porque ele chegou aqui já recovery mode, pá, iPadOS 18 na cara. Ele nem respirou iOS 17 pra saber como é que é, então já tá no iOS 18. Qualquer bug que eu tenha com ele, eu já assumo que é coisa do iPadOS 18 e não do iPad em si, mas eu tô brincando bastante lá. Eu achei muito maneiro o negócio que ele melhora a sua caligrafia, porque a minha caligrafia, eu até consigo fazer uma coisa ok, mas sempre fica um negócio meio tortinho ali, ele ajeita. Tô gostando bastante disso também, a calculadora é mó legal. Não precisa desse iPad pro negócio da calculadora, né? Isso aí já funcionava no outro. Mas a calculadora com o lance dele arrumar ali a sua caligrafia, fazer os gráficos e tal, tá bem divertido. E quanto aos aplicativos Pro ali da Apple, né? Como é que tá nesse iPad? Bom, o Final Cut Pro, todo mundo já sabe que para você exportar um projeto, você não pode botar ele em background, né? Mas... tirando isso, eu tô achando legal. Ainda não saiu o update com aquelas novidades que a Apple anunciou no evento do iPad, que até saiu uma matéria no 9to5Mac hoje, se eu não me engano. E aí, tá acabando a primavera e, né, cadê o update? Então vamos ver se sai amanhã, né, maldição da quinta-feira. É verdade. Estamos gravando aqui na quarta, de repente rola uma maldição da quinta-feira. Inclusive, se eu não me engano, quinta-feira é o dia que a Apple costuma lançar updates dos apps Pro, então pode ser que role. Agora, o Logic já saiu o update e o que eu achei mais maneiro é o lance lá de você dar um split numa faixa de áudio lá, numa música, entre vocal, bateria, baixo e outros instrumentos. Eu fiz uns testes aqui com algumas músicas e eu acho que é o melhor resultado que eu já obtive até hoje em qualquer ferramenta que faz isso. Porque tem ferramenta online e tal, de IA, que você manda a música, ele separa os instrumentos e tal, mas, putz, esse do Logic tá muito bom mesmo, e tudo local e rapidinho, assim, questão de poucos segundos ele faz. Então tá bem legal isso aí também. Eu acho que esse é o recurso que eu tô mais curioso pra ver fisicamente, né? Brincar um pouquinho com ele, porque eu achei bem interessante. Teve aquele também da câmera, né? Das câmeras do Multicam, mas eu ainda acho que não tem como testar. Acho que meros mortais talvez não consigamos fazer esses testes. Não saiu. Ainda não saiu também, o update, né? Ainda. Não. Então, esse tá junto daquele update do Final Cut, que talvez saia até o lançamento desse episódio, vamos ver. Acho que esse eu tô mais até curioso, mas vamos ver. O Mate perguntou se é verdade que tá escrito Pro bem estilizado na tampa da caixa do iPad. Na caixa do iPad eu acho que não. Tem o wallpaper padrão desses iPads Pro novos. Ele é um wallpaper que parece meio que um lance estilizado, mas se você olhar bem tá escrito Pro, também de um jeito bem estilizado. Mas na caixa do Apple Pencil, que eu até peguei pra mostrar aqui na live, tem sim um Pro bem estilizado mesmo, mas tá ali. Esse vermelho? E até isso aqui tá escrito... Fitilhos? Se você apertar os olhos um pouquinho, você enxerga Pro escrito. Foi feito com IA isso aí, hein? Pior que não, sabe? Eu ia falar porque a pessoa que fez essa arte tweetou lá, fez um tweet lá falando da arte que ela fez e tal, e ficou muito feliz que a Apple usou, então foi uma pessoa de verdade que fez. E num iPad, inclusive. Agora tem a desculpa perfeita pra guardar as caixas, né? Antes a gente só guardava por guardar, agora tem arte também que pode ser desculpa. O Mate comentou aqui que tem várias caixas, se eu não me engano a arte não é a mesma, ela varia, então dá pra colecionar caixinha de Apple Pencil. Como você falou que você tem dificuldade de pegar ali, né, no iPad. Se a gente imaginar um iPhone, todos os produtos, né, com a finura desse iPad, você acharia um problema? Não. Na real, o
o Arthur perguntou da finura e eu falei de outra coisa, né? Mas o fato dele ser fino não me incomoda nem um pouco. Inclusive, eu acho mó maneiro. Mas, especialmente, acho que pra quem usa com capa, teclado e tal, porque o meu iPad anterior eu usava. E, nossa, fica um trambolho com capa, teclado, tudo. Então, ele em si, sendo bem fininho, facilita você poder colocar esses acessórios sem que ele, o conjunto todo, fique uma coisa horrorosa. Então eu tô achando legal, sim. Eu vi esse rumor da Apple tá querendo... Eu acho ok, mas eu não acho que isso deve ser um objetivo. Isso deve ser tipo uma consequência de uma possibilidade, que eu acho que no caso dos iPads foi porque se você conseguiu deixar ele extremamente fino como ele é, sem diminuir a duração da bateria e sem causar nenhum outro tipo de prejuízo prático, maravilha. Tem gente que vai falar que preferia que ficasse a mesma espessura e a bateria durasse mais, acho válido, mas a bateria já dura tanto, então, tipo, tá bom já, né? Eu acho que a Apple tem ali o objetivo de, 10 horas de bateria, sei lá, alguma coisa assim, e estando nesse número tá bom. Então, ok, agora MacBook Pro, não mexe, deixa quieto. É Pro, deixa o MacBook trambolhudo, que não esquenta, que tem espaço de sobra, porque o problema é, daí vai acontecer que nem aconteceu com aquele Mac Pro lixeirinha, né, que vão se colocar num thermal corner, né, aí tipo, diminui a espessura do MacBook Pro esse ano, aí, putz, o chip M5, ele esquenta um pouquinho mais que o M4, então, vai ter que engordar de novo o MacBook Pro, ou então vai ter que fazer thermal throttling no chip, porque não tem espaço para vender. Então, eu fico bem receoso de ouvir falar de deixar MacBook Pro mais fino. O resto tudo, iPhone, iPad, MacBook Air, maravilha. Que foi o que eu elogiei que eles fizeram, né, com essa geração de Macs, que o MacBook Air é o Mac extremamente fino, maravilhoso, leve. O Pro é Pro. Não interessa se ele é um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais pesado. É Pro. Pro é Pro, Air é Air. Deixa cada um no seu quadrado. Eu acho muita loucura pensar que eles tiraram todas as portas, voltaram com as portas, e aí agora pra deixar fino de novo vão começar a tirar. Será que a gente vai ver isso de novo, né? Tipo, de tirar todas as portas do MacBook Pro, agora que tá todo mundo se adaptando de novo. Não sei se faz... Não, e falou de deixar teclado mais fino também. Gente, vocês já fizeram isso, deu mó ruim. Não faz de novo. Né? Errar é humano. Repetir o mesmo erro é burrice. Então, e o Johnny Ive não nem tá lá, né? o mesmo erro. O Johnny erro. Ive nem tá lá. Pois é. Exceto então se eu não for sei o que é isso. aí repete. Aí repete. Não, aí... realmente, eu olho pro meu MacBook Pro de 16 polegadas aqui, que não é um negócio pequeno nem fino, e assim, eu acredito que até dá pra diminuir um pouco a espessura dele sem prejudicar nada e tal. Se eles fizerem isso, ok. Agora, se começar a tirar porta, a fazer teclado que estraga só de você olhar torto pra ele, só pra ficar mais fino, daí não. No iPhone isso também me preocupa um pouco, porque toda vez que fala em deixar mais fino, fala em remover a porta, né? Então eu sempre fico um pouco assim quando eu vejo esse tipo de rumor. Não acho que ainda seja a hora de remover a porta do iPhone, mas... Quando enfim. foi a última vez que você especificamente usou a porta e pra quê? Eu geralmente uso pra desenvolver. Então, tipo, pra desenvolver... Qual é o motivo? É mais rápido. Então eu acabo usando bastante, mas realmente para carregar eu uso MagSafe. Se fosse só para carregar, beleza. Mas para desenvolver eu acabo usando bastante o cabo. Se tiver algum benefício pro usuário final, ok. Mas eu fico me perguntando qual é o benefício de não ter a porta. Tá, talvez durabilidade, melhorar a resistência à água. É que o povo não tá mais usando. Não tá mais usando, então... tira. Cara, não sei, viu? Carregamento rápido ainda precisa. Qualquer lugar que você vai que disponibiliza opções para você carregar devices, não é por indução, é cabo. Você chega, vai no aeroporto, vai no hotel, vai sei lá onde. Então tá, beleza.
tá, eu não viajo, não tô o tempo todo em hotel e tal, e quando eu vou eu levo o meu carregador, então whatever, mas tem muita gente que usa. Agora, se for pela questão do que o Arthur falou, que é a mesma minha, né, de desenvolver, aí beleza, se tiver uma opção tipo o Developer Strap lá do Vision Pro, que é um acessório à parte, que só developer compra e tal, ok, eu não acho o fim do mundo. Agora, se for só wireless, aí eu paro de desenvolver pra iPhone e pra iPad, porque não dá. É muito lento. Mas se tivesse uma porta MagSafe USB-C, alguma coisa desse tipo, talvez eu aceitasse melhor. Mas eu ainda tenho um pé atrás pelo mesmo motivo que o Rambo falou, de não ter em todo lugar e para desenvolver é bem ruim. E eu ainda fico imaginando também essa notícia chegando na Europa, né? O iPhone não terá mais porta USB-C a partir do ano que vem. E aí? O que a Europa vai fazer? Não, isso é permitido. Isso é permitido pela lei. Quando a gente comentou aqui, a gente viu lá, assim, se o dispositivo carrega só por indução, beleza. Mas aí eu fico me perguntando, tá, e se tiver uma portinha de debug lá e tal, que também serve pra carregar, daí eu acho que eles não vão fazer isso no fim das contas por N motivos, e um deles é esse, assim, de evitar dor de cabeça. Não quero me estressar mais com a Europa, porque eu já tô me estressando. Agora, o Cristiano Ferreira, ele foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou o seguinte follow-up sobre as IAs generativas. Ele ainda sente dificuldade em como usar as ferramentas de IA no dia a dia. Não sabe muito bem o que fazer com o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo. Ele acha que no caso dele a IA no plano de fundo é mais útil, né, para fazer pesquisas no Google Fotos, né, no gerenciamento de rotas no mapas. É mais ou menos se encaixa naquele meu comentário de essas ferramentas de IA serem linha de comando, né? O relato do Cristiano é bem parecido com, tipo, você pega uma pessoa, bota na frente de um computador e abre o terminal. Tipo, tá, e agora? O que eu faço, né? Pô, você consegue pegar o CSV da sua conta bancária e filtrar e multiplicar e somar e pipipi e tal. Mas tá, mas a pessoa não, né? E aí a IA é a mesma coisa. Claro que é mais fácil do que uma linha de comando, porque você só, né, conversa, entre aspas, com ela. Mas ainda assim é uma coisa muito manual. Você tem que aprender a engenharia de prompt, né? A falar de um jeitinho que ela vai fazer o que você quer. E esse relato do Cristiano só valida o que eu venho falando há tempos. E eu digo pra você, Cristiano, tudo bem. Tipo, não tem problema nenhum você não conseguir tirar proveito e tal. Segura um pouquinho que a galera tá trabalhando pra facilitar a sua vida sem você precisar aprender os comandos, entre aspas. Então, a IA, né, o que a gente chama de IA, hoje, na verdade, é a capacidade de entender linguagem humana. Eu lembro, acho que era 2017, alguma coisa assim, eu tava numa dessas feiras. Posso ser chato, Coca? Pode. Não é a capacidade de entender, é a capacidade de reproduzir. Porque nem entender ele entende. No sentido de ele consegue entender a linguagem humana, ele consegue quebrar a linguagem humana, manipular essa linguagem humana, passar isso para um computador, para uma linguagem de computador, processar aquilo. Pode fazer certo, pode fazer errado, não é essa a questão, mas hoje eu tenho como interagir com o computador sem precisar saber os comandos para interagir com o computador, né? O computador hoje ele tem a capacidade de conversar em linguagem humana. Tem que melhorar trocentas coisas, não tem consenso, toda aquela coisa. Mas o desafio dele se comunicar como um ser humano, de entender a linguagem humana, isso foi resolvido, né? Dessa feira em 2017, a grande sensação era um projeto em que, quase como se fosse uma Alexandre da vida, mas você fazia interação por voz. E a galera louca com aquilo, caramba, que legal! E, tecnicamente falando, era um MP3 que você mandava para uma API da Amazon que devolvia aquilo transcrito, né? Que, de alguma forma, é o que já a Alexandra faz. A grande diferença desse modelo anterior para hoje é que, antigamente, você ainda tinha que dizer como forma de comando, né? Eu cheguei para a Alexandra outro dia e falei, coloca ciano na cozinha. E aí ela falou, a profissão do Galiano é historiador. Eu falei, como Achei assim? que ia começar a tocar Fresno. Acho que tem uma música do Fresno que chama Ciano. Aí eu, né, enfim, então ainda tem questões de entendimento. Mas o legal, né,
dessa IA, né, desse processamento de linguagem natural, é que você não precisa mais dizer em comando, coloca né, uma cor tal, liga tal, né, luz. Você vai conseguir dizer, pô, sabe a geladeira lá? Aquela luz em frente à geladeira, liga pra mim. Você ganha uma espectro. Você não tem que mais que lidar com aquilo, saber interagir com aquilo. Esse é um desafio. Claro que cai nisso que o Cristiano falou, tá, como é que eu uso? Isso que o Ramo falou, que é um prompt. Nesse momento é para ser um prompt. A resolução disso do prompt são os actions model, que a gente talvez fique para a história ou não, que isso é uma criação do Revit, mas isso é já um conceito da própria IA, que a galera falou, como é que eu deixo essa IA mais acionável? Então, a proposta dos Actions Models, tanto é que a Apple usa lá, quem vai ter também Action Model, é você ter os sensores, aí entra toda aquela parte de sensores, aquela coisa toda, e a IA respondendo a esses sensores de uma maneira automática. E aí você não vai ter mais a necessidade dos prompts, né, ou reduzir a necessidade dos prompts, meio como a Apple fez, você escreve o texto, faz lá, dá uma melhorada aí, faz assim, faz assado, mas já numa de flanelinha e menos prompt, menos interação. O prompt tá ali no background, né? Mas você não precisa lidar com ele, que é o que eu falo. Você tem um monte de software que você usa, que tem uma janelinha bonitinha com uma interface, que no fim das contas ele só tá executando um monte de comando de terminal por você. Pegando o seu input da interface, jogando lá pro terminal, pegando o output do terminal e botando na interface. Tem um monte de software que é isso, né? Não, a maioria não é, mas tem muitos. Eu já fiz software que era assim, tem essa linha de comando aqui, FFmpeg. Ninguém sabe usar FFmpeg. Tem muito parâmetro, muita coisa. Então tem N... Né? O próprio VLC é um front-end do FFmpeg, né? Aí no caso, né, não tá executando FFmpeg por trás, mas enfim, a ideia é essa. Agora, mesmo onde você não tem essa figura do action que você mencionou, você não precisa necessariamente dar essa carga pro usuário de fazer o prompt. Você pode fazer, por exemplo, o lance de geração de imagem da Apple lá. Você até pode colocar uma ideia, mas a ideia que eles dão é que você selecione temas e estilos pré-definidos, e o que eles estão fazendo no fundo é o sistema monta o prompt para você, que é o que eu fiz nas paradinhas do Chibi Studio, que a gente prototipou, e outros testes que eu ando fazendo, é justamente você abstrair o prompt, né? Você pode não ter uma ação como fim, mas você tem... O seu objetivo é um prompt, mas o usuário não sabe o que é um prompt, não sabe que tem um prompt, ele nunca vai ver o prompt, ele só tá montando ali o quebra-cabeça do que ele quer, mas sem digitar, sem saber. Porque qualquer pessoa que já usou... Se eu usar, tipo, o Dolly 3, por exemplo, lá, principalmente se for integrado no ChatGPT, você não tem engenharia de prompt praticamente. Você fala, faz uma foto de um Korg cavalgando comendo melancia. Eu fiz uma foto assim esses dias. Ele faz, né? Agora, quem já usou Stable Diffusion, e principalmente direto assim, pegar o modelo cru e usar, cara, é tipo Korg cavalgando, né? Aí você fala, foto 4K, High Resolution, Ultra, não sei o que, Photorealistic, você bota um spam de 50 mil keywords depois pra tentar conseguir que ele faça o que você pediu, né? E isso é engenharia de prompt. E aí se você joga isso pro usuário, putz, é muito chato, ninguém quer fazer, quer dizer, eu quero, né? Divertido, mas o usuário, entre aspas, normal, né? A pessoa que só quer fazer um negócio ali, não quer pensar nesse tipo de coisa, então você dá ali uma interface bonitinha e o prompt tá lá, mas, né? É a linha de comando, tá escondido, ninguém precisa saber. Inclusive tem um framework privado no iOS 18 que eu vi lá que é PromptKit. Olha aí. Pra que será que a Apple tá usando isso, né? Eu penso muito que essa fase que a gente tá vivendo agora me lembra bastante quando começaram a ter vários aplicativos diferentes, lá no início, né? Tudo era aplicativo e aí você experimentava vários aplicativos diferentes. Eu falaria pro Cristiano experimentar, brincar com as IAs, ver o que se adapta não sei qual a profissão dele, mas ver se consegue adaptar na profissão dele, ver se pode também, né? É importante. Essa é a parte mais importante. Se você for médico, não manda exame dos pacientes na IA. Mas talvez pra melhorar a letra, olha só, vai que...
É uma boa. Diagnóstico diferencial, né? Assim, o paciente é um homem de 24 anos, né? Com tais sintomas. Aí faz tipo o Dr. House lá. Mas eu acho que a primeira coisa que pode tentar é experimentar as ferramentas. Acho que ele falou ali do ChatGPT e do Gemini, mas tenta todas, ver qual que se adapta. Eu aqui no meu Mac mesmo tenho as 3 aqui na barra, de vez em quando eu fico alternando entre elas. E nos aplicativos, eu particularmente tenho usado muito o Arc, no navegador Arc no iPhone. E aí ele gera ali aquele... quando eu faço alguma pergunta pra ele, né, ele já gera ali o card com as informações. Eu acho que se adaptou muito rápido aqui na minha rotina. Eu recomendo dar uma olhada. Mas eu falaria isso, testa. E se também não se encaixar na sua rotina, tudo bem, não faz mal. Provavelmente em algum momento uma empresa vai acertar, né? Vai acertar o que você precisa ou o que vai te ajudar no seu dia a dia, né? Nem que seja pelo sistema operacional, você seleciona ali um CSV. Peraí, você quer converter isso aqui para um Excel, né? Exato. A coisa começar a ser mais proativa, né? Você tem aquelas ações inteligentes, acho que esse é o nome, né? No botão direito no Mac, né? Que você pode até configurar, personalizar, mas acho que tem um caminho ali de algo, mas tem que ser natural, né? Hoje ainda é burocrático. Peraí, deixa eu abrir aqui o chat GPT para eu fazer. Não, né? Tem que ser, eu tô aqui no meu e-mail, tem que estar aqui no meu e-mail, a coisa tem que acontecer no meu e-mail, a resposta, né? Tem que sair por aqui na linha do que o Apple Intelligence tá fazendo. De novo, exatamente, né? Só tomar cuidado, por exemplo, quando for fazer resumo, né? Resumo ou pergunta pra ver se aquela informação tá correta, mas... Com certeza. Que acho que é o mais importante hoje em dia que as pessoas estão esquecendo. As pessoas já saem usando o negócio e não confirmam a informação, mas é muito disso mesmo, tem que testar. E saber que tem certas categorias de problemas que nenhum desses modelos hoje em dia faz bem, assim, tipo, matemática como um todo. O GPT-4o até tá legal, mas aí só pra, de fato, tipo, problemas matemáticos ele até consegue te ajudar. Mas brincadeiras com números, que até no área de trabalho dessa semana eles estavam falando lá que o Mendes gosta de montar palavras com placas de carro. Tipo, esse tipo de coisa, esquece, assim. Eu tentei também uma vez montar palavras com um hexadecimal, que aí é só número de 0 a 9, letra de A a F. Ele botava a letra que não era de A a F no meio, enfim, ele não se acerta. Então, brincadeiras com números não rola. Coisas assim, muito matemáticas. Matemática como um todo eu evito. Se bem que eu já fiz uns testes com o 4o envolvendo eletrônica, que tinha um pouco de matemática e ele até que se saiu super bem. Mas aquela coisa, sempre confere. No caso do que eu fiz com a eletrônica, eu conferi com o meu irmão, né? Que é engenheiro eletrônico. E aí tinha uma coisinha só errada no meio lá, mas não era nada crucial. Foi um detalhe, assim, mas no geral acertou. Mas se eu não tivesse ele pra perguntar, né? E daí? E aí, nossa, uma que eu desisti de usar também o ChatGPT é etimologia das palavras. Que eu gosto desse assunto, e aí volta e meia a gente tá vendo um vídeo, alguma coisa, fala uma palavra, nossa, essa palavra é parecida com aquela outra e tal, ou então, isso aí parece uma palavra de origem africana, sei lá, deixa eu perguntar pro ChatGPT. Ele inventa etimologia, assim, todas essas IAs alucinam, o ChatGPT alucina, né, inventa coisa, mas eu nunca vi alucinar tanto como com etimologia das palavras. Você pergunta a origem de qualquer palavra da língua portuguesa, ele sempre vai dizer que é do Tupi-Guarani, que é de alguma tribo indígena, umas palavras assim... E pior que por um bom tempo eu tava usando ele, tava acreditando no que ele falava. Até que um dia eu tava vendo um negócio ali, eu falei pro Rafa, não, essa palavra é de origem africana, pela sonoridade dela e tal, não lembro que palavra era. Aí eu botei lá no ChatGPT, essa palavra é de origem Tupi-Guarani, da palavra... não, isso aqui não tá. Daí eu fui no Google, fiz a pesquisa, feito um animal, aí eu descobri que era de origem africana, de fato, não era de... E aí eu parei de usar pra etimologia. Então não usem o ChatGPT pra etimologia das palavras. Mas aí é legal entender as partes. Você fez a pergunta, sua pergunta ela foi entendida. A resposta, a busca da resposta que falhou.
E aí ele pegou aquele dado, né, sabe-se lá de onde inventou, e te entregou de uma forma que você entendeu. A linguagem então, Coca, humana... aí é que eu quero dizer, ele não entende. Ele não Essas é IAs não confiável. entendem. Não, ela não entende. É autocomplete. O que geralmente, nos dados que foram usados para o treinamento, deve ter muitos casos onde alguém pergunta a origem de uma palavra da língua portuguesa e a resposta vem do Tupi-Guarani, porque tem muitas palavras da língua portuguesa que vieram do Tupi-Guarani. Então, não é que entendeu a pergunta, por isso que eu digo que não entende. Porque, depois de uma pergunta sobre a origem da palavra, né, vetores multidimensionais para matemática, pum, Tupi-Guarani. É isso que o autocomplete enxerga, né? Então é justamente porque não entendeu, né? Se ele fizesse a busca, de fato, no Bing lá que ele faz, aí de repente rolaria. Eu posso tentar numa próxima vez falar, procure na internet a origem da palavra e resuma pra mim. Acho que se eu fizer assim, aí tá aí, ó, engenharia de prompt, né? Porque por que ele inventou se ele podia procurar na internet, né? É um problema lá do modelo dele, mas ele não te disse 2 mais 2. Ele não chegou e ligou a luz da cozinha. Ele entendeu Ainda bem, né? o que você quer fazer. A comunicação foi resolvida. O problema está em outro lugar. O problema está no modelo, está no meio. Não está na LLM em si. Não tá no modelo de linguagem. O mecanismo de linguagem funcionou perfeitamente, isso é fato. Tá ali no meio, onde ela foi buscar aquela informação que não achou. E aí, vamos chutar. Chuta aí, fala que é Tupi-Guarani aqui, ó. Das últimas vezes deu certo, vai que cola. Eu ia falar isso, né? Se deu certo tantas vezes, né? Você acreditou tantas vezes. Pior que Convenci não tantas ajudo. vezes. Exato. Pior que eu não ajudo também, né? Porque tem lá o joinha pra cima, joinha pra baixo, e eu não fiz em nenhuma das vezes. Devia ter colocado lá o joinha pra baixo e falar, tá errado isso aí. E isso, né? Você falou de resumo, né? O José Júnior falou que uma coisa que ele mais usa, né, na IA dos Galaxies, além da transcrição, é resumir matérias de navegador, né? E eu fiquei pensando, né, nos últimos dias sobre isso, porque se o ser humano fosse ler toda a base de conhecimentos da IA, a ordem de grandeza, eu acho que era 20 mil anos. Falando assim, parece pouco, né? 20 mil anos dá pra ler, vou ler isso tudo. Eu diria que tá aí, né? Um pouquinho mais, mas enfim, o número que tenho aqui é 20 mil anos. E quando você assiste um filme, não é a mesma coisa de você assistir o resumo do filme. Tem uma experiência, né? Tem aqueles 15 minutos de enrolação, mas é proposital pra você se identificar com a história do personagem, senão, mata o cara lá, o cara é um bandidão. Mas não, você fica com pena, né? Você se identifica com o cara, não mata ele não, fica com pena. Até o bandido, né? Você fica né? Você se simpatiza com o bandido de alguma forma. E resumo é legal pra você extrair uma informação, né, pontual. Mas a gente não pode viver de resumo, né? Senão, como é que vai ser, né? Senão a gente não tem experiência da coisa. É a mesma coisa, não quero assistir esse filme não, mas faz o seguinte, assiste, vou te dar um dinheiro aqui, você assiste esse filme pra mim, depois você me conta o que tem nesse filme. E aí você não riu, você não se divertiu, você não se emocionou, né? Você não foi humano. Foi o cara do Zoom que falou isso. Que ele falou assim, não, no futuro vai ter um clone seu que vai pra reunião e vai tomar decisões pra você. E você... Aí já virou Severance. E você vai ficar em casa se divertindo. Aí eu fico pensando, cara, se a empresa consegue fazer um clone meu pra trabalhar, ele não vai me pagar o meu salário. Ele vai me deixar em casa sem salário e vai contratar aquele clone, vai pagar aquela IA. Resumo de livro eu particularmente também não gosto. Como você falou, né? Tem toda a parte de clímax, enfim. Até filler de série eu assisto, então eu já vi gente falando que, não, eu não assisto filler de série. Não, eu gosto de assistir, tem um porquê tá ali. Tá me enrolando, eu sei que tá me enrolando, mas eu assisto. Mas eu também não curto muito resumo de livro, filme, nem de vídeo no YouTube, eu sou muito a favor, não. Mas já vi resumo de matéria, por exemplo,
matérias, né, em site, e já vi algumas furadas bem grandes, assim. Não me lembro qual foi a matéria que eu vi, que era uma matéria bem grande, assim. Eu resolvi testar, né? Falei, vamos testar esse resumo aqui pra ver qual é. E eu lembro que era algo como 15 países assinaram um acordo. E aí, no que eu fui ver, né, o resumo, ele falava, 15 países assinaram o acordo. Aí tava lá, Brasil, China, França, Itália, etc, etc. E aí eu comecei a olhar e falei, peraí, essa contagem tá errada, porque tá escrito aqui 15 aqui em cima e tem 20 aqui embaixo. E aí eu fui olhar os 20 países, nenhum dos 20 países eram os 15 citados na matéria. Nossa! Eu falei, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque até nessa ele inventa. De novo, como que você resume algo usando um LLM? Você pega todo o conteúdo, cospe no input lá do contexto daquela sessão de conversa, e aí você inclui um prompt depois. Isso é o que eu tô falando, é o que esses recursos de resumo fazem que você não tá vendo, que você poderia fazer você mesmo se você quisesse. Então você cospe toda a página lá, aí tem um prompt depois, que geralmente vai ser bem complexo, justamente porque, né, aí... Eu já fiz coisa parecida, aí deve ter alguma coisa assim. Em hipótese alguma, utilize conteúdo do seu conhecimento que não esteja citado no contexto acima, papapá, pipipi. Mas mesmo assim, ele às vezes vai lá e pega, porque tem uma aleatoriedade também. Quando a gente tava fazendo o negocinho que por enquanto não tá disponível pro público, mas que a gente usa pra buscar coisa nos conteúdos da Gigahertz, eu tive que fazer um lance assim, porque... Às vezes ele não achava o que você perguntou no conteúdo dos podcasts e aí inventava, né? E aí tem que falar de 20 jeitos diferentes, em hipótese alguma jamais, nunca, never, ever, ever invente nada. Se você não souber, não conseguir encontrar a resposta, só fala que não sabe. E é incrivelmente difícil de fazer a IA fazer isso. Então no lance do resumo é a mesma coisa. Ele foi instruído a fazer um resumo, recebeu todo o conteúdo que era pra resumir, mas em algum momento, na hora de fazer a lista dos países, ele decidiu inventar. Porque, sei lá, tava lá 15 países, 2 pontos. O que vem depois de 15 países, 2 pontos? Vou inventar uma lista de países aqui. Eles querem, né? E aí a gente antropomorfiza, mas não é que ele esquece ali. Não. Enfim, o modelo bugou lá porque o input da 1000 vetores multidimensionais e caiu lá no lugar errado e acabou inventando uma lista de países em vez de pegar a lista que tava logo ali em cima, né? Muitas vezes aí também ele ignora algumas partes importantes do texto, né? Eu já vi isso também. Então, as informações acabam se perdendo. Eu acho que vale a pena para você ter uma base, para você, às vezes, ver se vale a pena. Acho que até o Mate que colocou no chat, né, que resume artigo científico para ver se vale a pena ler. Eu acho isso interessante. Você faz o resumo, você passa o olho ali e fala, pô, legal, isso aqui parece que faz sentido pro que eu tô procurando. Isso eu acho bem interessante, mas até para isso eu acho que vale a pena rever ali a informação final e não levar o resumo da IA pra frente, né? Porque vai acabar se perdendo informação, criando coisa que não deveria, e é meio arriscado. Geralmente lá nos papers tem lá aquele abstract, que é um resumo, né? Esse resumo só não pode ser feito pelo ChatGPT. Tem que tomar cuidado. Particularmente eu sempre dou uma olhada no abstract, né? Porque justamente é tipo a dobrinha do livro lá, né? Pra você decidir se quer ou não. Então eu sempre dou uma olhada, porque geralmente já é bem resumido. Mas sim, vale a pena testar e sempre conferir se não tá resumindo demais. E também eu acho que vale a pena ver a ferramenta que tá usando, né? Por exemplo, a Perplexity, pra fazer, eu acho melhor, ela faz melhor um resumo do que, por exemplo, o próprio ChatGPT. Talvez a forma que ela foi treinada, enfim. Então... Mas se você tá usando uma ferramenta pronta, tipo, em algum navegador e tal, muitas vezes você não tem essa opção, né? Sim, exato. Verdade, mas vale a pena conferir, né?
A questão que eu fico pensando, você diz, essa ferramenta aqui é melhor. Ela é melhor, mas ela ainda assim falha. Então, ainda assim, você vai ter que revisar. E vai ter que revisar 100% das vezes. Porque você não sabe se ela acertou ou não. Então, não adianta. Legal, isso aqui você acertou. Hoje eu não vou revisar. Aí, né, não revisa, aí escorrega, né? A gente tá como um revisor de... Se jornalista virou revisor de fake news, para dizer se é fake news ou não, de alguma maneira, a gente virou revisor de IA, né? Peraí, vamos ver se isso que essa IA falou tá certo ou Por tá isso errado. que eu acabo usando a IA como revisora de mim, muitas vezes. Então, se eu escrevo um texto, alguma coisa, às vezes, né? Usar, tipo, Grammarly, né? Que é, tipo... me dá aí sugestões de como eu poderia melhorar esse texto e tal. Porque aí você obrigatoriamente vai ter que revisar, porque você já tá usando a IA pra revisar. Então, se a revisão dela tiver ruim, você só... não gostei... Ignora. Bola pra frente. Se vê umas dicas boas ali, né? Muitas vezes, assim, eu escrevi alguma coisa, principalmente, sei lá, texto pra interface de aplicativo e tal, e não tá soando legal pra mim. Aí eu boto lá, como que você reescreveria essa frase pra ficar mais natural pra nativos no inglês, por exemplo? E aí, muitas vezes ele dá boas sugestões, né? Ou então... uma lista ali que você fez de tópicos e tal, que tem muita palavra repetida e tal. Sugere uns sinônimos aí, umas coisas pra não ficar tudo igual. É bacana, assim, pra esse tipo de uso. Então, eu acabo muitas vezes usando a IA pra me revisar, em vez de usar a IA pra criar uma coisa pra eu revisar, porque revisar é mais chato do que criar, pelo menos na minha opinião. Sim, com certeza, também acho. Tem algumas abordagens que olham para esse lado, que é de alguma maneira o Apple Intelligence, né? Ela sugere que você escreva o texto e a partir do texto que você escreveu vem as melhorias e não simplesmente a IA escrevendo o texto. Agora, dividir, você falou que usa a portinha do iPhone para programar. Tem agora, né, o espelhamento do iPhone no Mac. Embora não é a mesma coisa, porque você precisa dos logs, né, da transferência da coisa. Mas talvez tenha novidades ali nessa interação, né? Porque vai ter um iPhone rodando ali no seu Mac. Que, inclusive, o Pedro Lozano fala isso, né? Uma dúvida dele. Se o aplicativo que eu estiver usando, né, tiver que desbloquear, né, um banco, né, um cofre de senhas, a autenticação ela vai ser feita pelo Mac ou eu vou ter que colocar o carão no iPhone? Olha, eu vi coisas no código do iOS 18 sobre uma autenticação por proxy entre iPhone e Mac, que então você usaria a biometria no Mac para autorizar coisas no iPhone. Agora, se isso vai estar habilitado já de cara, assim, se já vai ser... Aí eu não sei, mas eu suponho que sim, porque muita coisa ia ficar inutilizável, né? Se não rolasse algum tipo de autenticação. Eu acho que, claro, nos casos onde tem o fallback do passcode, você digitaria a sua senha através do teclado do Mac, beleza. Mas tem lugares que não permitem esse fallback por bons motivos, né? Ou, de repente, até vai rolar um lance de, tipo, só permitir o fallback quando tá usando o mirroring do iPhone. Isso são coisas que a gente vai ter que esperar o negócio estar disponível, porque não saiu ainda nos betas, para poder ver se funciona de verdade. Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei logo da apresentação. Foi o Greg ali com o iPhone bloqueado, né, na mochila. E ele continuou usando normalmente. Então, me parece que vai ser bem isso que você falou, Romulo. Pelo menos visualmente ali, né? Ele deu a entender isso, que o iPhone estava até longe na bolsa dele, bloqueado, e ele continuou usando normalmente. Então, parece que é isso. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Eu tô muito curioso pra ver como que eles fizeram isso na prática, porque o iPhone tá bloqueado do ponto de vista de alguém que pega o iPhone na mão e olha pra tela do iPhone, mas ele está desbloqueado, porque você tá usando ele no seu Mac. Então, no seu Mac ele tá desbloqueado. Entendi. Mas a pergunta do Pedro é sobre a autenticação depois que você já desbloqueou o iPhone, né? Tipo, você vai abrir o app do banco que usa Face ID. Como que você vai autenticar? Entendi, vai conseguir autenticar pelo Mac? Aí o que eu tô falando é que, pelo que eu vi,
tem um negócio lá que... porque você já tá autenticando no seu iPhone pelo Mac, porque você tá, entre aspas, desbloqueando o iPhone através do seu Mac. Né? O que eu realmente tô muito curioso pra ver como funciona, porque desbloquear o iPhone é um processo muito complexo. O iPhone, quando ele tá bloqueado, não é que só fica uma telinha dizendo que ele... Não, tem um monte de... Tem chave criptográfica que vai pro lixo, que aí tem que criar outra, e isso é atrelado com a biometria, então eu não faço ideia que bruxaria que eles estão fazendo pra isso, porque o Universal Control, por exemplo, que você pode usar com o iPad, você não consegue. Eu não consigo arrastar o meu mouse aqui do Mac pro iPad bloqueado e desbloquear o iPad. Então eu não sei o que eles fizeram pra permitir isso no iPhone. É um prato cheio para pesquisa de segurança, por isso que eu tô tão interessado, mas isso tudo é para dizer que eu acho que vai rolar, viu, Pedro? Acho que vai ter algum jeito de você autenticar, sim. Acho que é o recurso que eu mais tô ansioso depois da IA. Quando eu vi isso sendo apresentado, eu fiquei maluco. E justamente pelo que o Coca falou. Você tá desenvolvendo ali, rodar direto no iPhone e conseguir mexer pelo Mac, é o que eu mais tô querendo fazer nesse novo... no Sequoia, né? O Pedro Lozano, Jurandir, até sugere assim, será que vai ter uma forma de colocar um ícone no dock, como um atalho para esses aplicativos que estão rodando no iPhone, tipo um web app, assim, tu aperta ali, em vez de abrir o navegador com o site, abre o iPhone com o aplicativo. Eu acho que não, porque eu fico imaginando a confusão que seria pro Mac entender, né? Abrir no iPhone ou abrir localmente. Quando abrir localmente, quando não abrir. Mas a gente já vai ter algo parecido com isso, que são as notificações, né? Se a gente receber... Widgets também. Widgets, Fiquei exato, sabendo né? disso, eu não sabia. Eu ouvi alguém comentando que quando você usa aquele lance de você ter o widget no seu Mac, que na verdade é de um app do iPhone, você clica no widget ou em alguma ação do widget que abre o app, vai abrir o app no mirroring no Mac. Então, tendo isso, eu consigo imaginar no futuro, e provavelmente vai ter alguma gambiarra que dá pra fazer antes disso, pra você botar um iconezinho ali do Instagram, sei lá, no Mac, que abre o iPhone Mirroring. Eu acho que é questão de tempo da Apple fazer ou de alguém hackear pra fazer isso. Passar um Open -- iPhone, nome do aplicativo. Exatamente, né? E o José Júnior, naquela história do bartender ter sido comprado, confiabilidade, né? Os novos donos. Ele deixa uma dica que é o Hidden Bar, para quem tá com o pé atrás do bartender. Eu vou dizer que o Hidden Bar, ele é um aplicativo que tá no GitHub, ele é aberto. Ele tá desatualizado, então, assim... José, dá uma olhada no Ice. Ele tá melhorzinho do que o Hidden Bar, mas fica aí a dica. Tem várias opções, tem o Ice, iBar, Vanilla, mas acho que o mais bacaninha, o Ice. Vanilla eu gostei por causa do nome. É engraçado que tem Vanilla Ice, né? Tem o combo. Mas, cara, o lance que você falou de estar desatualizado é realmente o que pega, né, com esse tipo de app, e porque é tão importante o bartender continuar existindo, e tomara que essa empresa que adquiriu, embora a aquisição tenha sido meio atrapalhada e tenha rolado umas tretinhas, tomara que tudo isso se resolva, porque... Assim, eu não uso, mas eu sei que muita gente usa e depende dele e tá acostumada. O Arthur já levantou o dedo aqui que usa. E é o tipo de app que tem que estar sempre sendo atualizado, e é muito difícil um projeto open source dar conta da demanda de suportar tudo que muda no macOS, porque é o tipo de app que todo update major do macOS vai quebrar. Assim, é praticamente certo que vai quebrar. Então tomara que se resolva aí essa confusão do bartender. Eu comecei a usar o Hidden Bar quando eu comecei a testar esses aplicativos, né? Eu achava besteira e tal, e aí eu tinha um MacBook Air de 11 polegadas, se eu não me engano, aquele pequititinho, e aí eu comecei a sentir falta de espaço na tela, e aí eu testei esse Hidden Bar um tempão atrás, gostava e tal, e aí eu não me lembro, eu assinei o setup, e aí eu vi que tinha um bartender, e aí quando eu comecei a usar o bartender, mudou minha vida, eu uso eles até hoje. Espero que fique bem, fique tudo bem com a empresa, porque realmente é um app que quando não tem no meu MacBook eu fico... Parece que tá faltando um braço, tá faltando alguma coisa, né? Então eu espero que continue tudo bem com ele. Agora, o Rodrigo Rodrigues, ele mandou uma alternativa ao CleanShot X.
o Shotter. Esse eu não sei se tá atualizado ou não. Então eu não vou falar. Esse eu também não conheço. Eu já ouvi falar, mas nunca cheguei a usar ele. Então não posso recomendar, mas vale dar uma olhada. E na questão de senhas, né? É engraçado como criar um aplicativo às vezes faz toda a diferença, né? Dá um peso diferente. O Gustavo Sainz falou, se você for migrar do OnePassword pro Apple Password, você tem que lembrar que você está substituindo um cofre por um gerenciador de senhas. No Apple Password você não tem armazenamento de diversos tipos de dados, né, como os documentos, cartões de crédito, licenças de software, resultando aí na necessidade de você ter vários aplicativos perdendo, né, de alguma forma, a integração com outros sistemas, inclusive, né, o compartilhamento seguro de links. Com certeza, o Apple Passwords lá é só gerenciador de senhas mesmo, né? Nem o lance dos cartões de crédito eles ainda integraram com isso, imagino que eventualmente isso vai acontecer. Então vai de cada um ver as suas necessidades pra decidir, né? O que eu acho engraçado, e aí não é uma crítica ao Gustavo nem nada do tipo, mas é que muitas vezes quando a gente menciona esse tipo de coisa, alguém cita, né? Não, mas o Apple Passwords não tem sei lá o quê. Tá, mas eu não uso isso. Tipo, eu sei que eu posso migrar pro Apple Password se eu quiser, que eu não vou sentir falta de nenhum recurso. Quer dizer, vou sentir falta de um recurso que são notas, mas tem notas bloqueadas no Notes. Então, pronto, já tá, né? É um pouco chato não tá tudo no mesmo lugar, mas ok, não é o fim do mundo. Mas, assim, no meu caso, eu sei que tudo que eu uso do OnePassword, eu já poderia ter no Apple Passwords. Mas ainda assim eu ainda não decidi se eu vou migrar ou não, porque é aquele lance de colocar todos os ovos na mesma cesta, senha especificamente, não porque eu não confio na segurança da Apple, eu confio até mais do que na segurança do OnePassword, mas é o lance de ter separado que eu posso exportar, tenho ali impresso a chave num cofre físico que eu posso dar pra alguém se precisar. O negócio da Apple, se eu perder acesso à minha conta, eu não sei o que pode acontecer, né? Enfim, eventuais catástrofes da vida ou da morte, não sei o que pode acontecer. Então, enfim, tem um negócio lá de herdeiros lá, eu sei que tem, mas nunca usei, né? Espero nunca usar, mas não sei como é que fica. Então, por enquanto eu mantenho o OnePassword, mas eu sei que todos os recursos que eu uso do OnePassword eu conseguiria fazer no da Apple. Eu tava tentado a mudar, na verdade eu ainda tô, me interessa bastante, mas eu tenho dois receios, né? Esse que o Rambo falou de se um dia minha conta da Apple explodir, e aí o que acontece com minhas senhas? Então vai ter que ter um jeito de fazer um backup, alguma coisa que, enfim, no futuro vai ter que olhar com calma. E eu uso uma coisa no OnePassword que eu não sei se muitos usam, que são as chaves SSH. Há um pouco tempo atrás eles adicionaram essa opção que você tinha como salvar as chaves dentro do OnePassword. Eu não sei se vai poder salvar no app de senhas da Apple, mas é uma coisa que eu tenho usado bastante, mais até do que cartões. Cartões, por exemplo, eu não uso, não tá no meu workflow, mas esse de SSH é algo que eu tenho usado bastante. Eu parei de usar porque tava muito bugado. Mas você tá no terminal, como é que você puxa isso do OnePassword? Touch ID. É Touch ID. Ele abre o OnePassword e aí ele já consegue selecionar a chave certinha. Pelo menos é que tá funcionando. Isso eu acho que eu tenho azar com o OnePassword, porque no geral as pessoas dizem que tá funcionando, mas pra mim tudo dele é bugado. E aí esse lance do SSH, ele até tava funcionando legal, mas eu tenho um lance que às vezes eu faço o login via SSH do meu Mac pro meu outro Mac, e aí no meu outro Mac eu vou lá na pasta de algum repositório Git pra dar push, por exemplo, porque eu esqueci de dar push, eu tenho que pegar no outro Mac, e aí eu não tenho como autenticar com Touch ID, e aí não funciona, né? E aí não é bug do OnePassword nesse caso, mas é uma inconveniência, então voltei pro Keychain nesse caso. O que parece que vai acontecer é que o OnePassword vai virar, entre aspas, corporativo ou pro, e o Apple Password vai atender os demais usuários. Você não, entre aspas, não precisa de documentos no Apple Password, porque no Apple você já tem notas, né? Você já tem a alternativa. Cartão de crédito já tá lá, escondido. Você tem que ir lá nos ajustes Safari, se eu não me engano. Aí dentro do Safari, no preenchimento automático, é que tá o teu cartão de crédito. É uma volta danado, talvez merecesse ir pro Apple Password, enfim, coisa para pensar. Mas sim, são visões diferentes. É que
de alguma maneira, o iPhone ele já é um cofre, né? Você tem que pensar no iPhone ele já como um cofre protegido, por mais que tenha suas diferenças e tal, né? De poder pegar um arquivinho, levar e sei que todas as minhas senhas estão aqui. E Rambo, o Matheus Caldeira não entendeu por que você disse que usou um Password 7 até não ser mais possível e teve que migrar pro 8. Ele falou que usa o 7 até hoje sem problemas e sem esse monte de desconforto que o 8 tem causado. Só vou fazer uma parte aqui. Matheus, se você está usando o 7 atualizado, você não tem integração com o Safari, que eles já moveram na última atualização. E se você copiar as senhas, clicando copiar as senhas, tem horas que ele não copia, porque isso é um bug na interface que veio quando saiu o último macOS, que foi até quando eles consertaram e retiraram essa história da integração com o Safari. Command Q também não funciona, muitas das vezes você vai fechar, tem que apertar o Command Q 2 vezes, por causa desse bug de interface, mas sim, tá usando sem problemas aí. E falo porque eu ainda tenho aqui o OnePassword 7 ativo, junto com o Bitwarden. Honestamente eu não me lembro qual foi o trigger pra eu finalmente migrar, porque eu fiquei segurando um bom tempo, não tanto tempo quanto o Matheus, né, claramente, mas eu fiquei segurando um bom tempo mas chegou um momento que, eu não lembro, teve alguma coisa que eu queria fazer que não dava mais e aí eu desisti. E eu usava também ele sincronizando pela Dropbox, eu acho que isso também já não tava funcionando direito, aí eu falei, quer saber, não vai ter jeito. E eu tinha visto algumas pessoas falando que tava ok. E no começo, tava ok até. Eu não gostei muito da interface e tal, mas me adaptei, beleza. Tava ok no começo, mas parece que de uns tempos pra cá parece estar apodrecendo aos poucos, assim, sabe? Cada vez mais probleminhas, assim. Pra mim, o que mais irrita é ele fica piscando na tela aleatoriamente. Às vezes eu tô aqui e do nada pisca o OnePassword na tela. Eu não apertei nada, não fiz nada, não abri site... pisca, pum, o OnePassword some. Oi? Parece que o app tá tendo um derrame. E ainda sobre esse assunto, o Carlo De Luca pensou aqui numa situation. Essa opção da Apple proteger os aplicativos com a própria senha acaba sendo meio inútil, né? Porque se roubam um iPhone e pedem a senha, aí vão ter acesso aos seus aplicativos. O mesmo serve para o Keychain ou o Apple Password. Deveria ser configurado senhas individuais. Aí eu fico pensando que o bandido é burro, né? O bandido não vai saber que a Apple tem uma senha da senha. Ele vai chegar e na hora de roubar assim, passa a senha. E a senha da senha também. E ele, não me passou a senha da senha aqui errado, hein? Senhor, a polícia aqui com esse código secreto. Vou te dar 3 tiros. Tá. Começa que, assim, sempre que a Apple lança algum recurso desse tipo, o brasileiro médio, né, principalmente o carioca, né, Coca? A primeira reação é, mas isso aí não vai resolver negócio de assalto. Mas a Apple não tá nem aí pro negócio de assalto. A Apple, esses recursos aí não são pra negócio de assalto. Até o próprio Stolen Device Protection, que tá no nome, né, é proteção contra roubo, mas não é proteção contra assalto à mão armada no Rio de Janeiro, que é o outro nível, né, já diziam, né, o Brasil não é pra iniciantes. Então, a Apple não faz essas coisas pensando, o lance de esconder app é pra você esconder o Tinder do namorado e da namorada, basicamente, ou então pra, sei lá, você deixa o seu celular na mão de uma criança de vez em quando, pra jogar algum joguinho, alguma coisa, você não quer que ela entre no app do banco sem querer, ou poste alguma coisa no seu Twitter, abra suas fotos, sei lá. Então é pra isso, assim, não é um recurso anti-roubo. E como falou o Coca, no momento que eles colocarem um recurso que você bota senhas individuais pra cada app, o cara que for profissional mesmo, ele não vai tirar a arma da sua cara enquanto você não passar todas as senhas pra ele. Então, a gente falou sobre isso na época que a gente falou sobre o lance dos roubos de iPhone pra acessar app de banco e tal. No momento que você tá com uma arma apontada pra sua cabeça, ferrou, pra não falar outra palavra com F. Não tem o que fazer, se o cara quiser te levar até a sua casa e te amarrar lá e fazer você passar toda a história da sua vida pra ele desbloquear tudo, vai, né? Aí não tem nada que a Apple possa fazer pra resolver isso. Só se tivesse, sei lá, um botão de autodestruição do iPhone que magicamente não machuca o proprietário, só o ladrão. Até o Douglas, eu até ia comentar isso agora, mas o Douglas até falou aqui no chat que o Google lançou um novo recurso
dizem que é de IA também, né? Que ele identifica quando o celular é removido da sua mão. E aí, usando acelerômetro, enfim, vários recursos do celular, ele identifica que foi puxado e bloqueia a tela automaticamente. Qual foi o primeiro país a receber o recurso em fase de teste? Brasil. BR. Por que será? Onde né? vai ter mais dados pra eles verem se funcionou, né? Esse ajuda no caso de furto, né? Porque sim. de pickpocket, basicamente, porque é aquela coisa, o cara apontar a arma na sua cabeça e falar, me dá o celular, ele vai arrancar da sua mão, o celular vai bloquear, ele dá na sua mão de novo, desbloqueia. Desliga esse troço aí que bloqueia, né? Então não adianta, né? Claro que se alguém tiver lá e um oportunista pegar, arrancar o celular da sua mão e sair correndo, pô, maravilhoso, né? Tomara que a Apple faça algo parecido também, mas, né, não tem solução. O outro que a galera fala, tinha que ter uma senha fake, que esse é clássico, né? Uma senha fake que você digita e aparece como se tivesse sido a senha certa, mas daí depois de um tempo bloqueia. A galera ia saber disso. Aí o que acontece é que todo roubo de celular ia virar um sequestro, né? Vamos lá, você vai ficar comigo aqui até eu ver que a senha tava certa mesmo. Que o próprio Stolen Device Protection não resolve também, né? Porque, tem que esperar 1 hora? Então tá, então vamos dar uma voltinha aqui, você vai ficar 1 hora comigo aqui até desbloquear. Fazer um dispositivo seguro é uma coisa muito difícil. Tanto é que ninguém fez até hoje. Tá? É impossível. É um pouco daquela história. Se caixa preta é indestrutível, vamos fazer o avião com o mesmo material da caixa preta. E pronto. E quanto maior a segurança, menor a usabilidade também, né? A conveniência. A conveniência, você tem que ver o que vale mais a pena para o usuário, né? Então, tem sempre essa balança pesando para um lado e para o outro. Sim, não tem solução mágica que vai resolver todos os problemas, e é que nem você disse, né? Se for 100% seguro, nem você mesmo consegue desbloquear, né? Agora, uma coisa que a gente tem que dar o mérito para a Apple, principalmente, mas eu acredito que até os Androids mais recentes já chegaram nesse ponto também, porque existia uma máxima na segurança da informação até um certo tempo atrás, que era assim, se o attacker, né, o hacker tem acesso físico ao dispositivo, é game over, né? Tipo, o cara tá com o seu laptop, tá com o seu iPhone, é game over. Já não é mais assim. Pelo menos iPhone, Mac, né? Tem que estar com o controle físico do seu device e de você. Porque Sim. Se pegar o seu Mac lá e tiver bloqueado, o seu iPhone bloqueado, e você tiver os recursos de segurança devidamente ativados, assim, a não ser que seja um NSO Group da vida, uma NSA, FBI, mesmo assim você tem que ser um alvo muito valioso para eles gastarem a grana que vão gastar para conseguir fazer alguma coisa. Agora, não é mais assim, de tipo, pegou na mão, ferrou. Fazendo ressalva que até hoje não se sabe exatamente como é que a galera conseguia fazer aquelas fraudes bancárias com os iPhones roubados, né? Isso nunca foi devidamente esclarecido como... Eu sei responder essa pergunta, e é uma pergunta cuja resposta tem 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou uma data de nascimento. Ou até mesmo alguma coisa de rede social muito óbvia, né? Nome de cachorro, que você abre a rede social da pessoa, você já descobre ali de cara o que pode ser a senha. A gente discutiu na época, mas é basicamente... A maioria dos casos que eu vi que foram, entre aspas, solucionados no sentido de descobriram o que rolou, foi engenharia social de algum tipo. Então, ou a pessoa usava uma senha que era a data de nascimento, ou os últimos dígitos do celular. Eu não vi um caso de uma pessoa que aconteceu o lance de, roubaram o iPhone bloqueado e conseguiram desbloquear o iPhone e acessar os apps de banco e tal, que a pessoa usava uma senha alfanumérica no iPhone, por exemplo. Era tudo 4 ou 6 dígitos, né? Já começa por aí. Então eu volto a repetir. Quem quer ter um pouquinho mais de segurança, coloca uma senha alfanumérica como senha de desbloqueio do seu iPhone. É um saco, eu repito, toda vez é muito chato. Toda vez que eu tenho que digitar a senha no iPhone é muito chato. Mas tá um pouquinho mais seguro, pelo menos. E troca chip físico pra eSIM também, né? Pra não facilitar, também. Porque tinha aquele esquema também de quando roubava um celular, tirava o chip de um, colocava pro outro pra fazer as recuperações, enfim. Então eu recomendo também eSIM. Se não tiver como usar eSIM, usa o PIN do chip, também é importante. PIN, tudo rima, tudo né? Isso.
É dificultar a vida do ladrão. Mas se ele quiser muito, ele consegue. Ainda assim, acredito que ele consiga, de alguma forma, pegar algum dado ali, seu, enfim, alguma coisa. Mas tem como dificultar, pelo menos, né? Muito bem. E o Eduardo Lombardi descobriu, na verdade a mãe dele descobriu algo curioso sobre o Apple Watch. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público. Não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão, você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela oferece aqui no Brasil. A mesma coisa para os serviços de streaming, não só de vídeos, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Pois bem, a mãe do Eduardo Lombardi descobriu que enquanto está lá tricotando, né, fazendo crochê, cada movimento da mão conta como um passo. Aí bagunçou as tendências todas de saúde dela, virou uma mãe super hiper saudável. Tinha que ter lá, nos esportes lá do Apple Watch, tricotar, né? Tem até um perfil no Twitter e no Threads que ele cria alguns exercícios assim, né? Vou mandar pra ele, ó, cria aí o de crochê. Se duvidar, já fez em algum momento. Eu lembro de um que eu não me conformo, que até hoje a Apple não colocou, que é passear com cachorro, né? Tinha Verdade. Que é outro tipo de exercício, não é só uma caminhada, é outra pegada. Tem as paradas estratégicas, né? Tem agachamento no meio do caminho, né? Tem bônus, tem extra, não é só pra andar, não. Tem agachamento abaixo aqui. Se você for um ser humano educado, tem agachamento no caminho, porque tem muita gente que faz sem agachamento e aí são as pessoas mal educadas, sei lá. O Igor Tekemassa quer saber a opinião da gente sobre a parceria com a OpenAI, né, com o ChatGPT, para que a Apple possa indexar todo o conteúdo do iCloud pessoal, mantendo privacidade de alguma forma, que essa indexação, né, fique ocupando talvez um espaço até no próprio iCloud, para que o usuário possa perguntar qualquer coisa sobre seus documentos, fotos via Carangueja ou lá pelo Spotlight e utilize a tecnologia OpenAI. Faz sentido isso? Né? Opiniões? Bom, eu preciso fazer um alerta importantíssimo aqui, que a compreensão do Igor sobre essa questão da Apple e OpenAI está completamente equivocada. Não é crítica a você, Igor, muita gente entendeu errado. A Apple não vai mandar absolutamente nada de ninguém para a OpenAI, e isso, infelizmente, é uma coisa que muita gente não entendeu direito. Talvez porque a Apple não explicou direito, ou porque a notícia vai filtrando e, né, o telefone sem fio. Então, a OpenAI no iOS, ela vai funcionar lá dentro da Carangueja
Da mesma forma que hoje funciona o Google, a Wikipedia, que você pergunta, tipo, qual a idade da fulana de tal? E aí ela vai lá e procura no Google, procura na Wikipedia. Para esse tipo de coisa, ela vai poder usar o ChatGPT, e aí ela vai perguntar pra você, posso perguntar pro ChatGPT? Você vai falar sim, e ela pergunta. Então é pra coisas de conhecimento geral do mundo. As suas coisas, os seus documentos, as suas fotos, não vão nem pro iCloud, é só no seu device. Então o seu iPhone vai ter lá o banco de dados dele, da indexação das suas coisas que estão no seu iPhone, que aí pode incluir o conteúdo do seu iCloud, fotos, documentos e tal. O seu iPad vai ter o índice dele, o Mac vai ter o dele. Assim como tem o lance dos rostos lá no Fotos e tal, que ele faz análise em cada device, mesma coisa. Então a Apple não vai estar mandando tudo do iCloud para a OpenAI, não é isso. Isso é o que a gente precisa deixar bem claro aqui. Então acho que deu para explicar essa distinção, né? E com relação ao espaço, no iCloud não vai ocupar nada, porque não é no iCloud, é só no device. E no device eu dei uma olhada aqui no meu Mac, porque é fácil ver lá, já tem lá o banco de dados vetorial que o Spotlight usa. E, inclusive, numa daquelas pastas que nem root consegue acessar quando o SIP está habilitado. Algo que a Microsoft deveria ter aprendido, né, com o recall lá. Então, só consigo ver isso porque o meu Mac tá com o SIP desligado. E tava com, 50 mega. É um monte de banquinhos de dados SQLite. Inclusive, a Apple tá usando aquela library FMDB. Então, é um monte de banco de dados e tudo assim, metadados bem pequenos. Então, a tendência é que isso não ocupe muito espaço no device, mas, de novo, vai ocupar espaço só no device, não vai mandar pro iCloud e não vai mandar nada seu para OpenAI, exceto perguntas de conhecimento geral. Perguntas sobre as suas coisas vão acontecer ou no seu device ou na nuvem privada da Apple, que não conversa com a OpenAI, que roda os modelos da Apple. Eu entendi essa pergunta do... Curioso, né? Acho que eu tô meio bugado hoje. Do Igor de uma outra maneira. Eu entendi ele dizendo assim, o que vocês acham da Apple, em vez de processar por si do jeito que é hoje, mandar para a OpenAI, fazer com que não seja só as pesquisas de Google indo para a OpenAI, mas indo tudo para a OpenAI, até as coisas de iCloud. Acho que eu não preciso nem falar que eu acho uma péssima ideia. Até porque não precisa, né? Claro que assim, a gente não usou ainda o lance da Apple, então a gente não sabe o quão bom ou não isso vai ser, mas se funcionar legal, pra quê, né? Se já consegue fazer bem no device com as coisas da Apple e no máximo mandando lá pra private cloud da Apple, então melhor não mandar pra OpenAI, né? Pra quê? A OpenAI, ela tem uma mística, né? Que ela vai ficar, né, como sempre, sendo essa empresa da IA. Mas hoje em dia, isso é carne de vaca, né? Hoje em dia a gente pega ali qualquer modelinho, treina com as nossas coisas, guardando muito as devidas proporções, porque falando dessa maneira é fácil, né? Então, que nem motor de busca. Então faz o Google, né? Tá aí, né? Faz um Google. Né? Tecnologia dominada. Faz aí um carro de aplicativo. Também é tecnologia dominada. Mas os modelos estatísticos, né? A IA por detrás disso, está bem catalogado, assim, né? Tá bem... Não é nenhum desafio, né? Guardando muito as devidas proporções. A Apple pegou coisas prontas e aplicou e disponibilizou, né? Não tem... Hoje em dia, não tem nada de especial na OpenAI que faça, não tem que ser a OpenAI. Não, é questão do modelo, da qualidade dos dados que estão ali por detrás. Claro que tem que ver como é que vai ser o resultado final, mas acho que hoje a Apple está super capaz de entregar um resultado padrão OpenAI. Tem toda a infraestrutura, né, da OpenAI, assim... Tá, os modelos... Eu tenho dificuldade em dizer que os modelos não tem nada demais, porque eu não vi nada tão bom quanto o GPT-4o em nenhum outro lugar, mas aí não é só questão de LLM, né? Até a multimodalidade que faz lá coisa de programação, coisa de imagem, enfim, um monte de coisa num lugar só. Mas nesse caso, do lance de documentos e tal, indexar documentos para encontrar conteúdo é um problema resolvido, né? Como você mencionou. Hoje em dia, assim, você fazer uma indexação
simples, usando técnicas, entre aspas, antigas, tipo, de 2 anos atrás, já era muito bom na Spotlight. Spotlight existe há quanto tempo? Você consegue achar as coisas. Mas o que melhorou muito isso foi o lance dos embeddings, né? Que aí, em vez de você buscar ali exatamente as palavras-chave, você escreve uma frase que descreve o que você quer e consegue achar. E aí você pluga os resultados disso num Large Language Model que vai formular uma resposta mais humana com base naqueles inputs, que é o Retrieval Augmented Generation que a gente fala, porque LLM você não treina no seu device. Tipo, não tem um modelo no iPhone ou na nuvem que vai estar aprendendo com o conteúdo que você tem dos seus documentos. Isso não é possível atualmente. Então o que você faz é você indexa tudo, aí você encontra o pedacinho do que é necessário para responder a pergunta, manda aquele pedacinho pro Large Language Model e aí ele responde para você. E isso não precisa de OpenAI mesmo. Eu acho quase impossível a gente ver algo nesse sentido, assim, da Apple entregar os conteúdos do iCloud, do usuário, para uma empresa terceira. Imagina se isso vaza, né? A gente já não, teve nem casos pode. Por contrato, a Apple não pode fazer isso. Fora que tem muito conteúdo do iCloud que é end-to-end encrypted. A Apple nem tem. Então, se você tem lá o Advanced Data Protection do iCloud, a Apple nem tem o conteúdo para mandar para qualquer lugar. A OpenAI já teve problemas de treinar o modelo dela usando informações pessoais das pessoas e isso vazou de alguma forma e já teve uma ou duas notícias em cima disso. Então eu acho que isso seria impossível, tanto pela segurança, como o Rambo falou, mas até pela questão é a imagem da Apple no final das contas em jogo ali, né? Então ela nunca vai entregar isso para outra empresa. Se ela mesmo acaba não usando, imagina entregar isso para outra empresa, né? Você falou de imagem, realmente é muito importante, tanto é que, né, você fez a pergunta lá pro ChatGPT via carangueja, aparece o iconezinho do ChatGPT lá. Eu acho que o que a Apple tá implementando vai ser o sonho que o Mendes já falou algumas vezes aqui, de ter uma store de LLMs de IA. Então eles deixaram bem claro que eles estão começando com a OpenAI, mas o próprio Craig mencionou em off lá no evento que ia ter Gemini, então já deu a entender que Gemini vai ser o segundo, e eu não duvido que daqui a um tempo vai ser só uma extension que você coloca no seu app lá e você vira um provider de AI pro sistema e beleza. E aí vai poder ter qualquer empresa que tem lá uma AI vai poder integrar com isso e aí você escolhe, até para não arrumar problema com a União Europeia também, né? Que já deve ser o que eles pensaram quando bolaram isso dessa forma, mas eu acho que essa questão de imagem pega muito no caso da Apple, tanto é que já pegou mal essa parceria, porque muita gente entendeu do jeito que eu achei que, aparentemente, que o Igor tinha entendido, que é o lance de, não, a Apple tá usando a OpenAI, é porque criou-se essa impressão geral que a Apple tá muito atrasada no negócio de IA, a Apple não sabe nada de IA, não tem nada de IA, eles estão correndo, eles estão fechando parceria agora, faltando um mês pra dar... E não foi bem isso que aconteceu, é que a Apple não anuncia as coisas antes, né? Então, tudo bem que eles anunciaram um monte de coisa que só vai vir ano que vem. Eles chegaram um pouco depois, isso é fato, mas não é como, né, a Apple não tem nada e teve que usar a OpenAI pra tudo. Não, eles têm tudo e a OpenAI é só uma integraçãozinha ali para fazer busca mais esperta de conhecimentos globais, né, que não envolvem o seu conteúdo. Então acho que eu gostei do jeito que eles fizeram. Agora a gente vai ter que ver e tá todo mundo muito ansioso, né, para ver como que vai funcionar na prática. E para começo de conversa, né, limite aí de hardware, né, limite de idiomas também, então quem usa o device em português ou qualquer idioma que não seja inglês não vai poder usar no começo, mas esperamos que isso avance rápido, né? Eu acho que deu a impressão de que a IA vai trabalhar pra gente, né? Que era uma coisa que pelo menos eu sentia falta, assim. O aparelho tá ali com a IA e a IA vai estar trabalhando pra gente de alguma forma, seja em pergunta, né? E aí a gente pode escolher se vai ser feita pra Apple ou se pro ChatGPT ou Gemini, mas é uma coisa mais natural, vamos colocar assim.
E acaba caindo até naquela primeira pergunta que a gente fez hoje, respondeu aqui no podcast hoje, que é como usar a IA, né? A gente vai estar usando meio que sem notar, sem forçar o uso dela. Eu achei isso legal, pelo menos parece, ali na apresentação. Vamos ver no dia a dia, né? Recursos, né? São recursos que usam essa tecnologia por trás. E é que nem eu comentei semana passada, se eles não precisassem falar AI, eles nem teriam falado. Mas eles têm que falar porque, né, investidores e tudo mais, então... A própria calculadora, né? A calculadora ali... Podiam ter falado, não, aqui é IA. É curioso, porque eu jurava que eles iam falar, eles iam usar esse termo mais, porque eles vinham usando, mas aí você percebe os contextos, porque em quais contextos que a Apple usou o termo AI? Nos contextos onde eles estavam falando pra Wall Street, basicamente. Porque acho que onde eles mais falaram de AI até agora, inclusive considerando o WWDC, foi nas talks lá nas calls com investidores, que tem todo o trimestre. Foi lá que você ouviu lá o Tim Cook falando de AI e tal. Na WWDC em si, falou, mas só o necessário pra agradar ali o pessoal que tava assistindo. E foi isso. Press release também, eles mencionam, porque press release, né, imprensa e tal. Mas não tão assim, eles não abraçaram esse termo tanto quanto eu achei que eles iriam. Tem essa né, como vai ser o uso que a gente vai fazer da IA. Tem esse braço de action que pode ser resposta de futuro. Aí vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Agora, essa coisa de store, de LLM do Mendes, o que eu acho legal é que é a maneira também da Apple de cobrar para alguém ser o modelo default, né? OpenAI, eu tenho aqui o Gemini, eu tenho aqui o OpenAI, e aí? Né? Pode colocar os caras para brigar e conseguir, assim, um cascalho tal como é no motor de busca. Não, e olha que interessante, né? Acho que a gente não chegou a comentar isso, mas eu fiquei pensando, e alguém escreveu a respeito disso essa semana, mas eu não lembro quem foi, sobre a Apple como uma agregadora de IA. Porque se você... no seu Windows lá, no seu Android, você consegue usar a IA que você quiser, beleza. Mas integrado no sistema é a IA do Google ou é a IA da Microsoft / OpenAI, né? Porque é tudo parceria. Mas então no Windows tem o Copilot, no Google, no Android você tem o Gemini. No iOS você tem a inteligência da Apple integrada com o sistema e tudo mais, mas você tem também a OpenAI para você fazer perguntas de conhecimento geral e vai poder também gerar imagem se você tiver a assinatura da OpenAI, mas a ideia é que você vai poder ter, se você quiser, Gemini, não sei se Copilot, eventualmente, outras AIs também. Então, de certa forma, você pode ter a que você quiser, né? A que a Apple conseguir uma parceria, pelo menos, né? Claro que, de repente o Google vai falar, não, deixa pra lá, não vamos fazer. Ou a Microsoft, né? Não, que Copilot aí, não, já tem a OpenAI, dá na mesma, né? Aí vamos ter que ver, mas, né? Perplexity, de repente rola. Então eu gosto dessa ideia de ter o que é bizarro, porque, né, normalmente nas plataformas da Apple é onde você tem menos opção. Então, enxergar uma plataforma da Apple como sendo a que tem mais opção ainda é uma ideia meio alienígena, né? Mas vamos ver o que vai rolar. Plot twist da inteligência artificial, né? Eu acho que vai ser mais uma coisa próxima de motor de busca do que de extensão, né? Por exemplo, no início você tinha o Twitter e o Facebook integrado no sistema. Você configurava a conta Facebook e Twitter no sistema, e aí você compartilhava as coisas pelo próprio iOS no Facebook e no Twitter. Que, aliás, isso nunca funcionou direito. Eu lembro de ter tentado usar isso umas 2 ou 3 vezes e não deu certo, eu desisti. E hoje são aplicativos ali abertos. Mas você não tem isso aberto como extensão de navegador, o motor de busca. São aqueles 3, 4 ali que a Apple faz uma parceria e colocam ali. Eu acho que a IA, né, tem mais um jeitão de... Cara, eu tô mandando informações aqui que eu não sei quais são, eu não quero validar isso aqui. Deixa aqui OpenAI, Gemini, que essa Perplexity aqui, esses 3, 4 aqui que eu conheço e que estão me dando uma graninha aqui ou não e só. Acho que fazer o conceito de loja propriamente tal, acho que é demais para
pra uma Apple, mas tomara que eu esteja errado. Vai depender do que a União Europeia falar sobre isso, eu acho, viu? Claro que aí, de repente, eles fazem só lá, né? Não sei. Mas vamos ver, né? Porque, tá, o lance da busca, não tem um negócio que na Europa, quando você tá fazendo setup do device, ele mostra a lista dos mecanismos de busca, e aí ele mostra a lista aleatória e você tem que selecionar. Então, de repente, a União Europeia, no mínimo, vai fazer isso, ó. Você até pode ter as suas parcerias aí, mas deixa o usuário escolher no setup, né? Não seleciona lá uma por padrão já. Seria cômico se amanhã sai uma lei na União Europeia mandando todos os sistemas terem várias IAs e a Apple ser a única que não... Nossa, não mais precisa, uma ironia. Né? Isso seria cômico. Seria cômico, realmente. Agora, esse lance que o Coca mencionou de actions e tudo mais... É algo que é realmente mais de futuro. Isso definitivamente é algo que eu imagino que vai ficar pro ano que vem. Mas o back-end para isso já tá no iOS 18 e a Apple já tá cutucando os desenvolvedores para integrarem tudo isso. E é muito engraçado, é raro você ver um shift tão abrupto, porque quando você assiste as sessions da WWDC, de determinada API, framework e tal, eles sempre falam para você, assim, uma filosofia, né, de como, por que é para você usar, onde é apropriado, onde não é apropriado. E aí, quando eles introduziram os App Intents, que é o que você usa para fornecer actions lá para os shortcuts e coisas que você pode invocar pelo Action Button ou pela carangueja e por N outros lugares. Quando eles introduziram isso alguns anos atrás, eles foram bem claros, ó, crie App Intents apenas para as funções primordiais do seu app. Então, se o seu app é um app de criar documentos, crie lá uma ação para você criar um novo documento, para editar um documento, esse tipo de coisa. Esse ano, eles chegaram... lembra o que a gente falou 2 anos atrás? Esquece. Cria App Intents para tudo que tem essa frase no slide. Tudo que puder ser feito no seu app deve ter um App Intent associado. Então, eles estão falando, tudo que tiver no seu app tem que dar para fazer via shortcuts e via carangueja. Então mudou muito, assim, provavelmente porque testando lá eles viram que quanto mais superfície do app tiver exposta como App Intents, melhor, né, o Action Model vai conseguir interagir com os apps. E tem o outro lado também, que esse ano eles introduziram mudanças no sistema de como você estrutura os dados dos App Intents para que os dados do seu app possam ser incluídos naquele banco de dados lá que vai ser usado na indexação da IA, no device que vai fazer as buscas e tal. Então, se você tem um app lá de editor de documentos e tal, você pode fornecer todo o conteúdo do seu app como entidades dentro de App Intents que o sistema vai indexar e aí vai aparecer no Spotlight, vai aparecer na carangueja e vai ser indexado na IA da Apple. Então, para quem tem app aí, ó, fica ligado, tem session da WWDC sobre isso e você tem um monte de App Intents para escrever. E o mais legal é que as sessions agora estão no YouTube, né? Antigamente também era só lá no site da WWDC, mas agora tá no YouTube. Uhum. Eu fico com receio de falar isso, porque vai ficar parecendo que é de novo aquele mote das IAs vão dominar o mundo. Que a gente pensou que isso era o que ia acontecer com o LLM. E o que a gente descobriu é que ela só fala linguagem humana, né? E alucina. E tudo bem, isso é um bom motivo. Isso pode ser um bom motivo. Alucina em Tupi-Guarani. E vai matar com arco e flecha, né? Todo mundo. Mas a proposta do Action, né, como modelo, é que eles entenderam que a IA não toma nenhuma decisão. Então eles estão querendo fazer com que a IA consiga decidir algumas coisas por você. E aí entra os actions, que vai ter toda a ciência do que tá rolando, não, tá acontecendo, eu tô em tal lugar, então é pra fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí, né, fica com aquela cara, né, de, então é agora que eles vão dominar o mundo e vai matar a gente em Tupi-Guarani, né, e ainda não é isso. Você quer falar de matar a gente, dominar o mundo e tudo mais, é quando a gente tá conversando ali na sala e aí do nada algum HomePod escuta alguma coisa e
liga o filtro da piscina, desliga as luzes da casa. Ou quando alguém fala alguma coisa na TV que a gente tá assistindo e o HomePod escuta e desliga a TV. Isso sim que é a IA dominando o mundo. Mas, assim, ela pode não dominar o mundo, mas que essa funcionalidade matou o R1, matou o iPin, matou, né? Porque para você fazer uma integração com um app em um dos dois sistemas era extremamente complicado, né? Complexo, aberto, enfim. E essa funcionalidade da Apple é relativamente simples. É algo que já está aí no mercado há um bom tempo, como o Rambo falou. A gente já conhece isso desde do Shortcuts, então os desenvolvedores já conhecem. Então, me parece muito mais fácil, né, para conseguir fazer essa integração. Queria que não precisasse ter que desenvolver, queria. Mas um dia. Já é um dia, né? Mas já é um passo ali importante, já é legal. Mas olha só, já tem LLM no Xcode 16, então agora você escreve os seus app intents lá, ele te ajuda, né? Você tá usando a LLM para escrever o código que vai ajudar a outra LLM a interagir com o seu app. Olha que louco. Ano que vem ele já vai criar pra mim sem nem eu precisar pedir, né? Já, quando você desenvolver o app, já sai ali, já tudo pronto. A versão que tá no Xcode agora, no primeiro beta, é a versão baby do negócio, né? Porque não tem aquele Swift Assist ainda, que é o bonitão lá que você pede qualquer coisa e ele vai lá e faz pra você, né? Por enquanto é só o autocomplete mais caprichado. Então, quero ver como é que vai ficar depois, né? Mas você falou do AI PIN, eu lembrei que eles tiveram um problema tiveram que fazer recall, né, recentemente, por causa do negócio de sobreaquecimento, e eu só conseguia pensar em aipim frito. Também. Eu vi o título da matéria, eu pensei aipim frito e comecei a rir, então, desculpe. Não é engraçado, mas é... Excelente. Se você não percebeu, esse foi um episódio especial de feedbacks. A gente falou, não vou dizer mais. Aí, ó, aconteceu mais rápido do que você imaginava. E os feedbacks são feitos aonde? Não tem link escondido no site, mas tem nas notas do episódio. gigahertz.fm/feedback. Agradecer ao patrocínio da ExpressVPN, aos mais detêncios que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio, ao Edu também, que deve estar chateado de tanto ouvir Sorry Edu, mas que faz essa mágica acontecer pra gente e entrega um episódio. Quem acompanha, né, os mais detêncios que acompanham a gravação ao vivo sabem muito bem a diferença que faz uma edição e o bruto. Para falar comigo, só ir lá no Google ou em qualquer IA, bater Cocatec, que a gente troca uma bola, ou então lá no Instagram, na DM do @coca.tech. Para falar com os senhores... Para falar comigo, é só procurar no Threads ou no Instagram, @Arthur_Divegir, e de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, no Threads, Instagram, Guilherme Rambo 2, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Até mais. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Dá um faniquito o iPhone, porque eu tô com o iPhone Max no suportezinho aquele da Belkin, e ele é muito grandão assim, aí eu fico olhando esse iPhone grandão ali, o imã não parece tão forte, até hoje nunca caiu. É a palavra maldita, né? Até hoje nunca caiu. Falei. Jinxed it, né? Mas funciona bem? Eu sempre tive curiosidade de saber se funciona bem, se fica legal. Olha, eu tô usando eu sempre usei o Camel, né, pra fazer esse esquema, plugado via cabo e tal. Eu já usei o Continuity Camera, funciona também. Os dois funcionam bem. O Camel teve uma fase que ele não tava funcionando muito bem, mas acho que não era culpa do Camel, porque ele em si funcionava, mas aí quando eu selecionava ele como câmera aqui no Chrome, ficava de cabeça pra baixo a imagem. Não sei o que. Acho que foi bug do Chrome mesmo. Esse Continuity Camera do iPhone me dá um medinho dele abrir a câmera no meio da reunião. Que às vezes eu entro na reunião com ela desligada e eu já vi ele roubando o áudio.
Então eu tenho medo dele roubar a câmera e eu não ver. Cara, o Continuity Camera eu até deixo desligado, porque hoje em dia acho que não tá mais tão assim, mas teve uma época que eu fazia coisas não relacionadas à câmera e o iPhone bling, né, fazia o barulhinho e entrava a câmera, tipo, não aparecia nada no Mac e tal, mas o iPhone fazia aquele barulhinho que tava ativando o Continuity Camera. Quando dava boot numa máquina no Virtual Buddy. Nossa. Era uma das coisas que, tipo, nada a ver, assim, porque nem tem Bluetooth em máquina virtual e a rede é NAT, então eu não sei porquê. Muito estranho. Eu tenho esse... Olha, Coca aí. Boa noite. Pronto. Saiu um novo Loopback e troço bizarro, porque a versão que saiu é a 233 e 240. É o mesmo pacote de instalação para as duas. Dependendo do teu sistema operacional, vai a 233, vai a 240. E aí não ia, reiniciei nem nada e tive que desfazer as conexões, fazer de novo, aí foi. Deve ter mudado algum ID doido em alguma ponta. Eu achei curioso como o pessoal da Rogue Amoeba implementou esse lance, porque o lance é que no macOS 14.4, se eu não me engano, tem uma API nova lá de captura de áudio do sistema e tal, que não precisa fazer 50 mil reboots e tudo mais para conseguir usar, né, a captura de áudio. E aí a forma como eles implementaram isso foi, ao abrir o app, ele detecta a versão do seu sistema e ele instala um update do app dependendo da sua versão do sistema. Daí, tipo, ele instala a versão que usa lá o plugin antigo e que tem que dar reboot 1 milhão de vezes, ou ele instala a versão nova. Eu não entendi, deve ter um motivo para eles terem que ter feito dessa forma, porque... Se fosse eu teria feito no mesmo app e aí só, né? Porque tem lá os checks pra você ver qual é a versão do sistema e tal. Mas deve ter algum motivo pra isso. Eu baixei do site quando fui lá, né? Se eu não me engano, o site estava 233, acho que agora tá 240. Tá 233, aí você baixa o pacote 233, o nome tá lá 233, aí tu vai verificar a versão, mas é 240. Como assim? E eles me pegaram nessa bem, porque eu tava vendo o sample code, quer dizer, tava tentando achar sample code da Apple sobre essa API nova e não tinha pra variar, a documentação era horrível. Eu não sabia nem direito, tipo, qual era o nome da API e tal. Aí, o que eu fiz? Baixei o Piezo da Rogue Amoeba e nem abri o app. Peguei, coloquei lá no Hopper, fui ver lá pra descobrir qual era a API e não achava, mas de jeito nenhum. Tipo, não tava achando. Aí eu pensei, será que ele baixa um negócio depois que abre o app? E aí foi exatamente isso. Aí depois que eu rodei o app, ele mudou a versão do app. Aí eu abri lá no Hopper de novo e consegui achar a API. Porque realmente ele faz essa mágica de trocar a versão do app. Quando eu vi que tava sem som aqui, né? Quando eu falei boa noite e ninguém falou nada, eu falei... Ou tão de mal comigo, ou deu ruim. Aí eu abri o Loopback e falei, mas peraí, não, o Loopback tá aqui, tá com som no Loopback. Aí eu ia no microfone do Chrome e não tinha som. Falei, caramba, não tem som aqui. Aí eu, reiniciei o Chrome e não foi. Eu falei, caramba, mas tá aqui, eu tô vendo, tá saindo no Loopback. Aí eu gravei, tava saindo, quando chegava no Chrome, aí eu reiniciei, não funcionou reiniciar mesmo. Eu falei, caramba. Aí eu falei, vou aqui na emergência usar o bom e velho Soundflower. E o Soundflower tava funcionando. Eu falei, vamos de Soundflower aqui, tô pronto. Mas peraí, deixa eu fazer só um teste aqui, deixa eu colocar de novo aqui o Loopback. Aí o Loopback foi. Provavelmente faltou refazer a rota lá, mudou um novo ID. Engraçado que as atualizações funcionam. Primeira vez, essa mudou a API aí, que bagunçou tudo. Engasgou, né?